Bem-vindos ao Gente que Fala, do meio-dia a 1 pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810 de Santos, TV Guarulhos, Canal NET 3 e AlTV, www.altv.com.br, com reprise às 18 horas. Visite também o nosso site gentequefala.com.br e a nossa página no Facebook, /programa Gente que Fala. E eu sou Sônia Presta, estou aqui com vocês nessa Sexta-feira Santa. Sejam todos muito bem-vindos. E o meu convidado de hoje, não poderia ser diferente, falando sobre a data, é um padre que vai falar sobre o lançamento de um livro, entre outros assuntos que nos interessam muito nessa Sexta-feira Santa. O convidado de hoje é o padre Jefferson Mengali, autor do livro São Jorge, O Poder do Santo Guerreiro. Seja muito bem-vindo, padre. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Sônia. Olá a todos que nos ouvem, a todos que nos assistem. É com grande alegria que hoje estou aqui com vocês nessa Sexta-feira Santa, para que possamos entrar um pouquinho mais na dimensão do poder salvador de Deus, que hoje nos convida a fazer sua memória na sua paixão, morte e também na sua ressurreição. Padre, nós estávamos conversando antes de começar o programa, falando um pouquinho sobre o chamado de um padre, né? Como é que a gente, antes de eu começar a temática da Sexta-feira Santa, eu acho que todas as pessoas, quando assistem a uma entrevista de um padre, gostariam de saber um pouquinho da história do padre, né? Como o padre Jefferson Mengali chegou até o ofício de padre. Sim. Essa história é uma história que a gente estava contando, que veio da infância e tudo. Então, antes de nós começarmos a falar do livro e da sua experiência com São Jorge, como foi a sua experiência como padre, como pessoa? Eu fui coroinha na infância, não é? É bom ressaltar que padre é gente. É gente, claro. É homem como todo homem. Tenho família, né? Graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre estão comigo, me acompanham. Tenho um irmão mais novo. Então, nós somos uma família. Nasci numa família cristã. E tenho muito a agradecer a Deus por isso, não é? Agora, a minha infância foi uma infância como toda criança. A minha juventude foi uma juventude como de todo jovem. Eu namorei. Namorou. Namorei. Eu acho que a maior curiosidade de todas as pessoas é essa. Mas o padre namorou antes de ser padre? O padre namorou, o padre foi noivo. Foi noivo. Quase casou. Nossa. Sim. Cheguei a dar entrada no apartamento pensando no casamento. Certo. Teve tudo isso na minha vida. Teve tudo isso antes de ser... Teve. E, num determinado momento, aquela vontade, aquele desejo que lá na infância brotou, veio à tona, né? Com amadurecimento, já na fase adulta, Certo. depois de ter vivido algumas situações que me fizeram, de fato, ter, né, a decisão, né? Porque é uma decisão nada simples, nada fácil, você tem que estar convicto, né? E depois de toda essa experiência, também um pouco com a paciência de Deus, Deus foi muito paciente comigo, não é? Com certeza, né? Sempre. Então, num determinado momento da história, eu decidi ir para o seminário, e aí foi onde tudo aconteceu, não é? Então, foram longos anos, não é? Só no seminário foram 8 anos. Então, teve um tempo para que a gente pudesse, de fato, pensar, repensar, ver se é isso mesmo. E, graças a Deus, hoje sou padre. Em junho, dia 10 de junho, completo 10 anos de sacerdócio. E posso te dizer, sou um padre muito feliz. E durante esse período de estudo, pode-se desistir de ser padre? Sim, o seminário é exatamente para isso. No seminário você vai para descobrir sua vocação. Não é porque está lá agora você é obrigado a ser padre. Certo. Uma vez entrou, não sai mais. Não, muito pelo contrário. É lá que você vai descobrir se de fato é isso que Deus quer para a sua vida, é esse o chamado que Deus te faz. Se você também interiormente acha que vai conseguir levar até o fim da sua vida essa missão que é tão bonita, mas que é bem complicada, não é? Mas Deus nos capacita. De hoje, né, padre? Sim. Que infelizmente a gente tem tantas histórias que estão acontecendo na igreja, e várias igrejas, e vários segmentos que infelizmente entristecem a todos nós, né? E é exatamente por isso que eu acho que a decisão ela tem que vir na maturidade, não é? Você tem que estar consciente. Você não pode abrir mão de algo que você nunca viveu. Então eu fico muito feliz em poder dizer que namorei, que foi noivo. E é importante isso hoje. E abrir mão disso Certo. exatamente por um bem que para mim é maior. O amor maior, que é o amor pela igreja de Jesus Cristo, que é o amor pela palavra de Deus, que é o amor pelo próprio Deus. Certo. Então eu acho que isso me fortalece Te fortalece. a eu continuar na caminhada. Que maravilha, padre. Fico
feliz. Eu acho que a curiosidade de todos está satisfeita por enquanto. Depois a gente pergunta mais sobre essa parte. Mas hoje é Sexta-feira Santa, Padre, e é uma data em que os cristãos lembram o julgamento, a paixão, a crucificação, morte e sepultura de Jesus Cristo, através de diversos ritos religiosos. A Igreja exorta os fiéis a que neste dia observe alguns sinais de penitência em respeito à veneração pela morte de Cristo. Como a Igreja, nos dias de hoje, Padre, continua seguindo exatamente esses ritos, as cerimônias são sempre as mesmas? Sim, nós temos um ritual, são partes fixas, né? E a Semana Santa, para nós cristãos, tem início no Domingo de Ramos, Certo. não é? Onde é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele é acolhido, né? Como filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então, ali inicia a Semana Santa. Jesus entra em Jerusalém. Porém, toda aquela festa, toda aquela exultação, toda aquela euforia da recepção de um Messias, a qual eles esperavam, vai se transformar em perseguição, não é? Porque Jesus, ele não veio no mundo para ser servido, mas sim para servir. E ele também não veio no mundo para agradar. Ele não veio para dizer aquilo que nós queremos ouvir. Ele veio para dizer aquilo que precisamos ouvir. E diante de algumas coisas que ele nos ensina, e que são tantas e tão bonitas, tem coisas que a humanidade não quer ouvir. Tem coisas que a humanidade fecha os ouvidos e não quer saber. E exatamente porque Jesus, diante da sua fala, ele vai tocar exatamente como nós dizemos, numa caixa de vespas, não é? Porque ele vai mexer com o interesse dos grandes. Jesus faz a sua opção pelos pobres, pelos pequenos. E para que isso aconteça, para que os pobres tenham vida, para que os pequenos tenham as mesmas chances dos que os grandes, é necessário que os grandes desçam. É exatamente isso que eles não querem, não é? Então nós estamos aí também vivendo uma situação política e econômica no nosso país que demonstra muito daquilo que Jesus também viveu há 2000 anos atrás. E você acha, Padre, posso chamar de você? Pode, senhor, claro, como quiser. Existe um protocolo para padres, normalmente? Como ou quiser. Não? Como não, quiser. Claro. Porque nós procuramos ter... O respeito não significa porque eu te chamo de você que eu não estou te respeitando exatamente. como um padre, que é um servo de Deus, que todos nós que cremos sabemos que exige respeito. Quanto ao momento que nós estamos vivendo, que é o final da Quaresma, né? A Quaresma, ela teve o seu final, né, no início do Domingo do Ramos. Agora de Ramos. Isso. Quando termina a Quaresma, essa energia da Quaresma, nós estamos vivendo um momento muito tenso, né? Não há como deixar de colocar isso no nosso país, infelizmente. Como a igreja vê este momento, ela relaciona isso, deixa eu tentar colocar isso, porque eu sou espiritualista, a minha formação é católica, mas eu sigo uma série de outras, não religiões, de outras filosofias. Okay. Então, a energia para mim é muito importante. E a energia da Quaresma é uma energia muito densa mesmo, não é? Por toda essa situação. E como a igreja vê isso em relação a esse momento político que nós estamos vivendo também? A Quaresma, 40 dias de penitência, 40 dias de oração, 40 dias onde somos chamados à prática do jejum, certo, e 40 dias de caridade. Não que vamos viver apenas isso, 40 dias e acabou, né? É apenas um momento onde a igreja reforça esse sentido para que assim, através da oração, jejum e a caridade, que nós chamamos de exercícios quaresmais, possamos celebrar melhor a Semana Santa. Possamos estar mais preparados para viver esse mistério da paixão, morte e ressurreição. Colocando tudo isso nos dias de hoje, o que nós vamos ver? Temos que trazer isso para a nossa realidade. O que o povo hoje está vivendo? O que hoje o povo está passando? Uma insegurança, uma instabilidade, não sabemos o que vai acontecer. Hoje é ministro, amanhã não é. Hoje está lá, amanhã não está mais. Esse pedido de impeachment vai, não vai. O Supremo aprova, não aprova. Então, são tantas coisas que estão envolvidas. Quem é a maior vítima de tudo isso? O povo. O povo, claro. Não é? O povo é o que sofre mais. O povo que está aí desempregado. É o povo que está na fila dos hospitais 3 meses para uma consulta. É o povo que está vivendo a falta de segurança, sabe? Sai de casa, não sabe se volta. Enfim, tantas situações complicadas que vão exatamente em direção ao quê?
a uma tomada de consciência. E a quaresma não quer exatamente nos chamar a consciência do que eu sou, do que eu quero ser, onde eu estou, onde eu quero chegar, para onde eu quero ir. Então, através da oração, a oração me coloca em contato com quem? Com Deus. Com Deus. Eu e Deus. A oração é minha intimidade com Deus. A solidariedade, a fraternidade me coloca em contato com quem? Com o outro. Eu saio de mim para ir ao seu encontro, ao lugar daquele que sofre, aquele que precisa da minha ajuda. E para que eu faça isso, eu preciso esquecer um pouco dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus desejos, porque senão eu fico vivendo uma ilha e apenas eu me basto e o que importa é que eu esteja bem. E o jejum? O jejum me coloca em contato com quem? Comigo mesmo, com a minha fraqueza, com a minha necessidade do alimento que não é só o pão, mas é a palavra, é o momento espiritual. Então, esses 3 momentos da vida me fazem celebrar melhor a Semana Santa. Então, a Quaresma tem esse desejo de nos colocarmos, né, diante desse grande mistério, que é enorme e nos ultrapassa. Às vezes nós não conseguimos compreender que amor maluco é esse de Deus por nós. Mesmo nós, diante de tantas fraquezas, mesmo diante de tantos pecados, mesmo diante de tantas limitações, Ele insiste em nos amar. Ele insiste em nos querer. E todas as vezes que nós, de coração contrito e humilde, nos arrependemos, Ele vai estar de braço aberto para nos acolher e para nos perdoar. Então é essa dimensão que nós humanos devemos tomar mais consciência. E com certeza a igreja está fazendo a parte dela, e se cada um fizer a sua, né, padre? Com certeza. Nada vai acontecer de ruim, só o bom. E, claro, seguindo esse preceito e todo o preceito da igreja, o padre Jefferson lança um livro. Sim. Jefferson Megalha lançou recentemente um livro, São Jorge, o Poder do Santo Guerreiro, no qual mostra o sincretismo e o fascínio que o santo desperta nos fiéis. E eu penso assim, o santo, o São Jorge, né, ele desperta esse fascínio, principalmente, eu não tinha essa consciência na Igreja Católica, né? E eu creio que agora, nesse seu livro, vai desmistificar, não é, padre? O livro do padre, que está aqui comigo, vou mostrar para vocês, que é São Jorge. Olha que linda essa capa. Deixa eu colocar para você. O livro conta com o prefácio de Tite, o atual treinador do Corinthians, e tem São Jorge como o padroeiro, como vocês estão vendo aqui. Está linda a capa e o Tite que faz o prefácio. Então, a gente vai começar perguntando para o padre. Quem foi São Jorge? São Jorge, como ele mesmo se apresenta diante do imperador Diocleciano, quando o imperador pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou um cristão. Eu sou Jorge e vim da Capadócia. E a minha maior alegria é poder levar a cruz do Cristo, não é? Então, São Jorge é um santo que abrange, né, tantas religiões. Pois é. Não é? Não é só a Igreja Católica. Ele morre pela causa do Cristo. Ele é um grande evangelizador, porque nos seus martírios ele é fiel até o fim. E Diocleciano, diante do desejo de fazê-lo virar um pagão, né? Esse foi o grande desejo de Diocleciano, que ele adorasse os deuses pagãos. De modo nenhum ele cede à tentação de Diocleciano, mesmo Diocleciano tendo oferecido a ele riquezas, poder, dinheiro, tudo o que ele quisesse, Diocleciano estava disposto a lhe dar, e ele não abriu mão da sua fé em Cristo. Então São Jorge mostra para nós o que significa de fato ser fiel. A fidelidade ao plano de Deus. É estarmos na presença desse Deus que tanto nos ama e que nada e nem ninguém é capaz de nos separar. E Diocleciano é de que época? É o imperador no finalzinho do terceiro para o quarto século. Pesquisar, mas só para a gente esclarecer agora. E aí ele quer implantar no seu império o paganismo. Embora havia já muitos cristãos romanos, né? E ele começa em 302 uma grande, né, perseguição, né? Onde ele queria exterminar os cristãos. Claro. Diante disso, em poucos dias dessa perseguição, Diocleciano mata mais de 17 mil cristãos. Em poucos dias, não é? Coisa também que nós podemos relacionar com os dias de hoje. Diante de tanto terrorismo,
essa semana na Bélgica, alguns meses atrás na França. Sim. Quantas coisas que ainda acontecem hoje. num fascismo, vamos dizer assim, num radicalismo em nome de Em Deus, nome de Deus. né? De uma Quantas- religião que muitas vezes, né, prega a morte, prega a guerra, prega o sangue, prega a bomba. E Jesus vem mostrar para nós que o caminho é a paz. É a paz, é a Né? vida. É a vida e não a morte. Exatamente. Não é por imposição que se coloca alguma coisa, alguma situação, mas no diálogo. No E a amor. gente está vendo que, diante desta realidade do Estado Islâmico, né, de modo mais objetivo, não se tem conversa, não se tem diálogo e não vai ter conversão. Pois é. Então aí o mundo vai ter que encontrar uma maneira de solucionar esse problema, porque senão outras mortes vão acontecer, outras pessoas vão perder a vida, outros pais vão chorar pela morte de seus filhos, e não é isso que nós queremos, Claro que não é? Deus prega o amor, Deus é amor, Jesus veio ao nosso encontro exatamente para nos mostrar que podemos, mesmo sendo diferentes, não é todo mundo precisa ser católico, eu posso ser católico, você espírita, outro protestante, muçulmano, budista, umbandista, não tem problema nenhum. O que importa é podermos nos respeitar e vivermos unidos neste amor que é Deus. É Deus, exatamente. Porque como a gente colocou aqui, o São Jorge é o santo padroeiro de várias religiões, né? Independente várias da Umbanda, religiões, do vários Candomblé, países. vários países, mas tudo em nome do Cristo. Do Cristo. Em nome de Deus, em nome do amor que ele prega, né? E qual que é a simbologia, padre, do dragão? Exatamente. O dragão é um símbolo, né, fictício, onde há algumas lendas em volta de São Jorge. Uma delas é de que, de tempo em tempo, um dragão saía de um grande lago e que ia para a cidade em busca de um sacrifício. E o sacrifício tinha que ser uma jovem virgem. Até o ponto que um dia chegou de existir apenas a filha do rei. E onde entra a lenda e a simbologia de São Jorge, que chega nessa cidade e ele consegue domar o dragão. Nessa, ele não mata, ele doma. O dragão vira um cachorrinho, né? Põe uma corrente no pescoço do dragão e passa passeando com o dragão na cidade. E essa jovem, ela é preservada. Mas, na verdade, o dragão nada mais é do que a simbologia do imperador romano. Entendi. A maldade, tudo aquilo que te afronta diante do seguimento do Cristo, tudo aquilo que te impede de servir, tudo aquilo que te impede de amar. Então, Diocleciano quer exatamente mostrar a força pela força, independente do que fosse necessário fazer. Então, o dragão nada mais é do que a simbologia de um império, de um poder instituído, que ao invés de estar ao lado de quem necessita, fica ao lado dos poderosos. E aí é onde entra São Jorge, exatamente no único desejo de matar o dragão e devolver ao povo, né, condições de vida. É isso. E de que forma, a questão vai ficar talvez meio redundante, mas a gente já vai colocar novamente. De que forma e quando São Jorge se assume cristão? Na realidade, pelo seu discurso, sempre, né? Sempre foi. Desde sempre, né? Família cristã, pai e mãe cristãos, né? Que vindos da Palestina vão a Roma. O pai de São Jorge também era do exército romano, né? São Jorge ocupa o lugar do pai depois que o pai morre numa batalha. E ele já como conhecia todos os trâmites devido ao pai, a convivência, ele logo assume um grau alto no exército romano, não é? E depois que o pai, ele já é um guerreiro, né? Então depois que o pai morre, ele assume esse lugar. Então o pai e a mãe de Jorge já eram cristãos, foi educado na Palestina, com todo o cuidado, com todo o carinho de uma família que tinha posses, não é? E logo depois que Jorge vai para Roma e que começa a perceber a questão da perseguição de Diocleciano, o que ele faz? Ele deixa o exército romano. Ele doa todos os seus bens aos pobres e assume agora eu serei um soldado de Cristo. Agora, eu que estou entendendo, porque na realidade eu não acompanhei essa história, não tive, infelizmente, tempo de fazer essa pesquisa antes dessa entrevista. Sim. Mas, pelo que eu vejo, Diocleciano persegue mais ainda São Jorge, porque ele já fazia parte do exército romano. Ele era muito próximo. Ele era muito próximo, ele era uma figura muito
poderosa, né, de muita influência, né, para as Sim, pessoas, porque exercia o poder, sim, e para ele era importante que ele seguisse os deuses dele, claro, exatamente. para Para servir, reforçar. reforçar exatamente de exemplo. Ah, entendi. Exatamente. Agora Então aí fica claro. Diocleciano não consegue seduzi-lo, Aham. e aí é onde começa os martírios, que foram vários. Não foi apenas lá o dia que São Jorge morreu degolado. Não, ele foi martirizado várias vezes. E depois de cada martírio, cada tortura, cada sessão, né, de flagelos, Meu Deus. Jorge era levado de novo para frente de Diocleciano, para ver se ele se arrependia e agora, depois de ter sofrido, dissesse: não, tudo bem, agora eu serei pagão. Mas em nenhuma dessas vezes, que foi 5 ou 6, dependendo da tradição, em nenhuma delas ele voltou. Se manteve Entendi. fiel a Cristo A Cristo Jesus. Jesus. Exato. E com a morte de Jorge nasce um santo. Por que ele foi santificado? Porque esse, assim como Jorge, não temos conhecimento, ou temos alguns na história, de guerreiros e romanos, mas por que Jorge se santifica? Por que foi tão importante para a história? O que faz de São Jorge santo não é a sua morte, mas é a sua vida, não é? Morrer todos nós Claro, morreremos, e nem todos seremos com canonizados, certeza. não é? Agora, o que faz de São Jorge se tornar um santo é a sua vida, o seu testemunho, aquilo que ele de fato fez durante a sua trajetória. E o povo já via São Jorge, né? Ou Jorge, antes de se tornar santo, como alguém muito especial, alguém diferente, alguém que era sinal de amor, de fraternidade, de solidariedade. Ele já tinha nele algo inerente, né? Algo intrínseco que era só dele. Então as pessoas queriam estar perto dele, as pessoas gostavam de ouvi-lo, as pessoas gostavam de estar na sua companhia. Então, o que São Jorge quer nos mostrar? Que mesmo diante da morte, o que fica é o testemunho da sua vida, os feitos que ele realizou, os milagres que também ele fez. Então são sinais da presença de Deus na vida de uma pessoa. Então quando nós da Igreja Católica celebramos um santo, né, e são tantos, graças a Deus, nós agradecemos a Deus por quê? Por ele ter se servido de tantas pessoas que são limitados, que também são frágeis, que até têm pecado, pois somos Claro, humanos. somos humanos. Deus age nessas pessoas. E essas pessoas foram fiéis a Deus e se mantiveram fiéis até o fim da vida. Por E- isso que São Jorge é santo. E durante a vida dele existiram milagres? Sim, muitos. Para se canonizar, né, para se tornar um santo, a Igreja Católica existe um protocolo de Hoje em dia, isso? sim, é necessário que se tenha 2 milagres oficialmente comprovados para que alguém seja declarado santo. Um processo longo, muitas vezes, né? Mas em relação a São Jorge, isso não foi necessário. Por quê? Uma vez que você é morto pela causa do Cristo, automaticamente você se torna um mártir. Então não é necessário fazer esse caminho de canonização e de processo. Tanto que nós vimos há pouco tempo, não é, 21 jovens coptas que foram mortos pelo Estado Islâmico, lembra isso? Há uns meses atrás, sim, foram li. mortos na praia Sim. por serem o quê? Cristãos. Uhum. Estes 21 coptas já são considerados santos pela igreja. Olha. Pela igreja copta, que tem uma ligação, Uhum. né, conosco. Então, eles já são, vamos dizer assim, canonizados Canonizados. automaticamente. E quando e quem o canonizou? Papa Gelásio I, em 494, né? E interessante perceber, né, a ligação deste Papa com São Jorge, que ele diz: nós hoje canonizamos uma pessoa, não é, que veneramos na terra, porém somente Deus sabe dos seus feitos no céu. Então, para nós isso já é uma grande riqueza quando o Papa se coloca diante de uma situação que depois vai gerar tanta polêmica, não é? Mas que nós podemos ter a certeza de que Jorge hoje intercede por todos nós diante de Cristo. E isso eu ia te perguntar também, padre. Os milagres que hoje as pessoas pedem para São Jorge, obviamente que todos os dias chegam na sua igreja, eu sei, a sua paróquia de Paróquia Bragança. São José, Paróquia São José de Bragança Paulista. Chegam relatos de milagres, relatos de pessoas que fazem as suas promessas para São Jorge. E isso é real. Sim. É um santo que as pessoas falam: olha, eu fiz a minha promessa para São Jorge, ou São Jorge é meu padroeiro. E é interessante assim, não é? No cristianismo,
Cada um tem Tem um o seu santo, santo claro. de devoção, Aham. que seja desde criança, que de repente em um determinado momento da vida, numa dificuldade, pediu àquele santo e de repente atendeu. Agora, o importante também é dizer que quem faz milagre não é o santo, É cada um. é É Deus. Deus. É? O milagre é a ação de Deus. Nós, cristãos católicos, temos essa relação com o santo como um intercessor. Aquele que está próximo de Deus, aquele que está próximo de Jesus Cristo e que pode, de modo mais direto, ser o meu advogado, ser aquele que vai dizer em meu favor, ser aquele que é meu parceiro e que eu sei Sim. que eu posso contar com ele. Então, de um modo mais direto, o meu pedido vai chegar. Então, é essa a questão. Agora, o milagre nunca é atribuído ao santo, mas sim a ação de Deus que se faz através do pedido O daquele santo é o santo. intermediário, né? O intercessor. Intercessor. Não Ele diríamos o está no intermediário, o degrau, o intercessor. O que faz a Aham. ponte. Entendi. Né? Então aí que tá. São Jorge não faz milagre, mas Aham. ele, Mas ele na vai oração na diante de Deus, oração, Deus atende. que ele já está no degrau ali acima, Ele já está né, num gente? degrauzinho acima, certamente. No livro, o senhor afirma que o Marte e santo não é apenas aquele que sofre torturas e é assassinado, mas também aquele que dá testemunho de vida, enfrentando os nossos dragões diários, que são os nossos medos. E que o povo precisa de um santo guerreiro e corajoso. O que quer dizer isso, pai? Pois é, olha aí. Mais uma vez a nossa situação atual. Precisamos ou não precisamos ser guerreiros? Precisamos ou não precisamos ter muita fé? Precisamos ou não precisamos ter uma frente de batalha pronta para que de fato, Nossa, né, venha em nosso socorro? É isso. E São Jorge mostra para nós que nós não estamos sozinhos, que ele é o nosso intercessor, que ele está do nosso lado, que com o seu grande ginete, né, com as patas, ele pisa também a cabeça dos dragões. E nós então hoje temos um grande aliado, né? Nós somos devotos, né, de modo muito particular, tenho São Jorge na minha vida desde a minha infância, né? E sempre contei com a sua intercessão, com a sua presença, né? Que é real na sua vida. Muito real. É claro que acabou não é? até escrevendo o livro. O livro surgiu numa viagem que fiz à Capadócia, né? Eu já tinha essa ideia, mas não sabia ainda como fazer. E há uns 3 anos eu tive na Turquia, né? A Capadócia faz parte da Turquia. E lá pude visitar a capela, a Gruta de São Jorge, onde tudo começou. Né? Um território muito propício para a expansão do cristianismo, porque fica bem geograficamente no meio ali de tudo, né? E depois também tive a graça de estar em Israel, na cidade de Lida, onde está o túmulo de São Jorge. Então isso me deu condições de ter um norte para que eu pudesse então mostrar quem é o São Jorge cristão, São Jorge, né, fervoroso, o guerreiro, aquele que deu a sua vida pela causa do Cristo e de seu evangelho. E nesse livro, padre, é contada a história de São Jorge, contada outras experiências, mas fala um pouquinho do livro pra O livro gente ele é aqui. dividido em algumas partes. A primeira parte foi a experiência que eu tive lá na Turquia, né? Onde São Jorge é visto como um santo grandioso, o grande mártir, né? O grande mártir São Jorge. Então eu falo um pouquinho de São Jorge na Igreja do Oriente, que é a Igreja Ortodoxa. Depois eu quero falar, é claro, da Igreja do Ocidente, nós, Certo. a Igreja Romana, o que aconteceu com São Jorge, toda aquela polêmica de caçado, não caçado, também eu trato isso no livro. Depois eu falo um Desculpa pouquinho... te interromper, é um trabalho de pesquisa. Foi um trabalho de pesquisa, histórico também. sim, onde eu pude, graças a Deus, ir aos locais aonde São Jorge passou. Existe muito material sobre a vida dele? Existe, embora muitos estão, né, dentro de lendas. Bom, Por isso que eu utilizei... É isso que é difícil, né, no trabalho, imagino eu, quando se elege, né, um tema para um livro, saber aquilo que vai realmente ser Por isso fiel que à eu realidade. norteei o livro naquilo que nós chamamos de Ata Santorum, né, onde são 68 livros que falam exatamente da vida de todos os santos da igreja. Olha só. Então lá São Jorge também está presente. Santorum. Ato Santorum. Então ele também está lá, né? Então esse foi o alicerce da pesquisa,
né? Porque ele existiu mesmo. Claro. Né? O padre não ia escrever um livro de Não, uma lenda. Então, porque né? muitos santos, existem muitas dúvidas, né? Ah, Sim. será que existiu? Será que não existiu? Existe prova? Não existe? Então, o santo São Jorge, para a igreja, ele está no Ata Santorum, ele Sim. existiu. Uhum. E celebramos o seu dia todo 23 de abril, Sim. dia de São Jorge Marte. Uhum. E hoje tenho a graça de celebrar, tanto na minha paróquia em Bragança, como todo dia 23, uma das missas que são celebradas no Parque São Jorge, que é o nosso Corinthians. Que eu vou perguntar Sou eu agora que celebro. justamente sobre isso, que o padre é conselheiro espiritual do Corinthians. Como assim, padre? Pois é. Um padre que é ligado a futebol. É uma paixão também. Desde a né? infância. Desde a infância. É, futebol E como faz foi parte parar da no minha vida Corinthians? também, né? Vamos dizer que o futebol, como diz o Papa Francisco, quando pergunta para ele, porque ele também gosta de futebol, graças a Deus, né? O Papa E o Papa Francisco, que torce para o São Lourenço, ele diz que o futebol faz parte da identidade cultural dele, como faz da Olha minha, só, aham. né? Então, o futebol é algo muito, né, dinâmico, aquela questão da torcida, do povo, embora devemos acabar com as brigas, diga-se de Pois passagem. é, isso né? eu penso que não faz muito, não combina nada com a Não, igreja, né? não, Essa o violência do futebol, futebol, não tem nada a o ver. futebol é bonito dentro das linhas, dentro do campo, uma vez que a torcida tá lá, vibra, chora, fica triste quando perde, mas que ao sair do estádio que tudo acabe, Claro. né? Que lá fora não se torne um ringue, né? Um campo de batalha. Isso não pode mais acontecer, né? E então o futebol também me acompanha, sempre jogo quando posso. Mas o Corinthians em particular, porque como é que chegou até o Corinthians? O Corinthians aconteceu num dia de São Jorge. Foi um presente que São Jorge me deu. Foi no dia 23 de abril de 2012, quando eu passei na porta do Parque São Jorge e vi a multidão que esperava a missa começar. E eu também entrei, não é? Eu já era padre, sim, mas fui participar da missa. Certamente já havia um padre, né? Queria celebrar aquela Queria missa. celebrar aquela missa. Só que, para minha surpresa, o padre não apareceu, ele teve algum problema, algum compromisso de última hora, e ele não pôde ir celebrar. E alguém lá no meio do povo me reconheceu, não é? Que para mim também foi uma... de São Jorge, pela com intercessão de certeza. São Jorge. E o diácono Darwin chegou e me disse, padre, então me ajuda, celebra a missa, porque o padre que viria não pôde, não vem. Para mim foi um presente, eu sempre quis celebrar lá, nunca tinha tido oportunidade e celebrei no dia de São Jorge. E ali foi onde tudo começou, né? Na primeira fila estava o Dr. Mário Gobi, junto com toda a diretoria do Corinthians, e ali eu pude fazer uma missa do coração mesmo, como todas as missas, colocando diante daquele povo que estava triste até, porque nós tínhamos perdido no domingo para a Ponte Preta e a missa era numa segunda-feira, tínhamos sido desclassificados do Paulistão daquele ano, mas ali também eu fiz uma profecia, que aquele ano nós ganharíamos a Libertadores, pela intercessão de São que foi Jorge, o ano de 2012, tá. que nós ganhamos a Libertadores invictos, Certo. não perdemos um jogo. Então ali começou uma relação mais próxima, não é? Que foi o ano que vocês foram para o Japão. Para o Japão, exatamente. Tá. E lá no Japão voltamos com o título de campeão paulista, do mundo. E o título paulista no ano seguinte, 2013. Isso, né? Olha, e até hoje o técnico Tite, ele não faz nada sem dar uma ligadinha antes pro padre Jefferson. Não é bem assim, não. Eu ouvi dizer que cada jogo que tem, ele fala, deixa eu falar com o meu amigo padre, São Jorge, põe São Jorge aí, vamos conversar. O Tite é uma pessoa muito especial, alguém que eu admiro demais, alguém que é um cristão, né, fervoroso, né? E diante daquilo que ele se propõe a fazer, que é ser um técnico de futebol, ele faz de modo brilhante. Porque ele não vê apenas a questão do ganhar o jogo, ele não vê apenas a questão do resultado, ele vê cada jogador é um ser humano, tem família, né? Tá ali para ganhar o seu pão, é o seu trabalho. Então acho que isso faz a diferença. Não é visto como um time que tem que ganhar, mas é uma equipe que tem que fazer o seu melhor. E o resultado, ele é fruto do trabalho, né? De vez em quando me perguntam, padre, então quer dizer que você reza para o Corinthians ganhar? Então os outros nunca vão vencer? Não, não é isso. O padre não reza com os jogadores, o padre não está com o Tite pedindo que sejamos campeões, que ganhemos todos os jogos. Não, o que a gente faz é rezar pedindo paz, para que o trabalho aconteça. Pedir saúde, para que ninguém se machuque e possa trabalhar.
Claro. pedindo luz para que todos saibam o caminho que deve seguir. A oração que eu faço com eles e a oração que o Tite também realiza de modo particular não é para ganhar jogo. Deus não entra no campo. O padre não está lá para fazer o gol, não é? Mas bem que gostaria, né, padre? Muito, Que joga... muito. Eu Sexta-feira, sei que o coração fica apertado, né? Ainda sim. mais que o padre joga Sexta-feira futebol. passada estive com eles no CT e deu até para... Teve um jogo da comissão técnica e eu participei e fiz 3 gols. Olha só. Ficaram até com ainda medo falou de que perder a tava posição. Fora de forma, Sim, não, eu tô tava fora nada. sim, mas... Tá. Então é essa a questão. O padre não está lá para ganhar jogo. O padre está lá para rezar, para ser sinal de Deus. E todos eles são sinais de Deus. E eu fico muito feliz quando eu estou lá. Padre, aquele terço que você me deu, eu perdi, me traz outro. Padre, aquele terço que você me deu, eu tive que dar para alguém. Eu fiquei sem, me traz outro. Olha. Padre, eu quero batizar minha filha. Né? Olha só. Então nós vamos fazendo isso, né? Sendo sinal de Deus diante de uma situação onde muitas vezes só se visa lucro, dinheiro, Exatamente. poder, status. Então a gente está sendo lá um sinalzinho, se assim Colocar a podemos igreja dizer. no lugar dela, né, padre? A igreja estando ali sendo um sinal de A igreja, Deus. finalmente, na realidade, a igreja sempre ocupou o lugar dela. Sim, Só que claro. existem pessoas que, né, destoam a colocação da igreja e, infelizmente, nós temos essas informações que não são agradáveis, principalmente sobre o Vaticano e tal, que não vem ao caso agora. Sim, Mas sim. eu tenho certeza absoluta que essa participação no Corinthians agora, a sua participação em o lançamento desse livro, que, aliás, eu quero perguntar daqui a pouquinho onde que a gente encontra para comprar, traz para o futebol, aqui no Brasil principalmente, que é a cultura do brasileiro, né? A grande população brasileira gosta, é como se fosse o arroz e feijão e futebol, né? Se a igreja estiver presente no futebol, com certeza vai trazer só benefícios, vai trazer só o bem-estar que está faltando, né, no É futebol, aquilo não que é, o padre? Papa Francisco coloca. A igreja, ela tem que ir ao mundo. Sair de dentro da sacristia e ir ao encontro das pessoas, independente do lugar onde elas estão. Exatamente. Podem estar no estádio de futebol, pode estar num teatro, pode estar na igreja, pode estar na rua, pode estar em tantos lugares. A igreja tem que estar lá. Então o padre quer ser sinal dessa igreja viva, presente, verdadeira, que quer apenas levar quem? Deus, as pessoas, para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida, para que as pessoas se respeitem mais, se perdoem mais, que não vivam um peso, muitas vezes, desnecessário de ódio, de rancores, de tantas paixões mal resolvidas, claro. né? Paixões desordenadas, que muitas vezes faz com que a pessoa se sintam pecadoras, não e tem mais transfiram jeito. tudo isso para um jogo de futebol, aí vem a violência, aí vem toda aquela... a morte, aquele desconforto todo que não faz parte do futebol. Não. Então a igreja, Deus e o amor presente... Em todos os lugares. Vai ser a solução, é a solução para tudo, né? Se as pessoas começarem a se permitir mais, e com certeza, lendo esse livro aqui, vai trazer um pouquinho, né? Essa fagulha, né? Que... É um sinal, eu tenho tido muita surpresa, muitas pessoas estão lendo o livro, entre eles São Paulinos, Olha só. palmeirenses, não existe futebol, santistas, não existe time. os corintianos, é claro, nem se fala, mas o legal é perceber que todos eles dizem, olha, padre, eu não vou virar corintiano, porque eu sou palmeirense, eu sou São Paulino, mas São Jorge ganhou mais um devoto. Exatamente. Né? Conheci, não sabia nada sobre ele, mas ele também agora é meu santo padroeiro. E né? onde nós encontramos o Em livro, todas padre? as livrarias do ramo, em todas as shoppings, todas elas já pode encontrar Existe o uma livro. versão pocket desse livro? Pequena, Existe pequenininha? menorzinho, né, numa revista que está saindo agora. Então é bom diferenciar. Esse livro na livraria, ele está por volta de R$22. Certo. O livro, que é um resumo, que está no Pocket, é por volta de R$6 ou R$7. Mas não é na íntegra. É um resuminho. Mas também ficou bem bonito, bem bacana. Existe um site para consultar o site do padre? Eu tenho um Facebook. Um Facebook, né? tá. Que é O Poder do Santo Guerreiro. É um Facebook do livro. Do livro, Isso. entendi. Aí São pode adicionar. Jorge, O Poder do Santo Guerreiro. Todos podem adicionar, participar. E tudo que eu tenho feito em referência ao livro, os lançamentos que já fizemos. Estamos indo agora o mês que vem para o Rio de Janeiro, né? Que lá no Rio de Janeiro a devoção a São Jorge é muito forte. Dia de São Jorge lá é feriado. É verdade. Né? Então eu estarei celebrando 2 missas no Rio de Janeiro, dia 20 e dia 21.
não é? Então, tudo o que acontece vai para essa página do Facebook e tem muita gente que nos acompanha por lá. Que maravilha. Então, já não tem mais desculpa para não conhecer e não ser devoto de São Jorge, Nenhuma. né? Inclusive eu, que sou uma ignorante quanto... Obviamente que eu conheço o santo São Jorge, mas não conhecia a história e toda essa maravilha que foi relatada aqui. Padre, ontem, que foi quinta-feira santa, hoje nós estamos sexta-feira santa, o Papa lavou ontem, dia 24, os pés de 12 refugiados e refugiadas durante o rito do lava-pés da Santa Missa da Ceia do Senhor. A celebração aconteceu no Centro de Requerentes de Asilo Castelnuovo de Porto, que acolhe jovens refugiados. A celebração da Missa da Ceia do Senhor, fora do Vaticano, já é uma tradição no atual pontificado. Nos últimos 3 anos, o Papa celebrou em 2 casas de detenção e em um centro de reabilitação de pessoas com deficiência. Eu gostaria... O lava-pés para a Igreja Católica e essa colocação dos refugiados, esses 2 temas, como é que está hoje em dia? Primeiro, o lava-pés na Igreja Católica é celebrado na quinta-feira. Isso. Né? E os refugiados, como é que a Igreja está amparando essa situação toda? É importante a gente ressaltar que a celebração do lava-pés, ela está ligada à mesma celebração da instituição da Eucaristia. É a última ceia, certo. Onde Jesus institui a Eucaristia. Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Então ali é um sinal de total entrega. Esse sangue será derramado por causa de vocês, para que o pecado de vocês seja lavado. Esse é o sangue da nova e eterna aliança, Jesus vai dizer, não é? Então, dentro dessa dimensão salvífica da instituição da Eucaristia, o pão que, pela graça do Espírito Santo, pela sua ação, se torna o corpo de Cristo. O vinho, que pela ação do Espírito Santo, se torne o sangue de Cristo. Nessa dimensão de vida, Jesus vem ao nosso encontro, lavando nossos pés. E qual é a simbologia de lavar o pé? É apenas uma questão de higiene? Não. Vamos tomar banho para se lavar, para ficar limpinho? Tá bom. Mas a questão de lavar os pés e se deixar lavar os pés por Jesus significa aderir o seu projeto de salvação. Um dos discípulos vai dizer: Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. Por quê? Isso é o trabalho do escravo. O escravo lavava o pé do seu senhor. O escravo se colocava na posição de servo. Como é que o Senhor, que é o meu mestre, vai lavar meus pés? De maneira nenhuma. O que Jesus diz para ele? Se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Não é? Então ele diz, então tá bom, então já que é assim, não lava somente os pés, mas lava a cabeça, as mãos, o corpo inteiro. E aí Jesus vai dizer para ele, não, quem já está limpo, basta lavar os pés. Então, lavar os pés significa, eu estou com Jesus. Eu estou dizendo sim, eu vou acompanhá-lo. Seja o que acontecer, nós vamos estar juntos. Não é? Agora, diante dessa realidade dos exilados, aqueles que estão pedindo abrigo, daqueles que estão querendo viver, é totalmente compreensível. Eles também querem ser lavados, eles também querem ter oportunidade, eles também querem fazer parte do mundo, eles também querem fazer parte da vida. E a igreja, como sinal de vida, como sinal de Cristo, os acolhe, os lava, os chama a fazer parte desta igreja que é vida, para que eles também possam ter vida. E a vida plena, a vida em abundância, como é o sonho de Jesus. A igreja pode fazer alguma coisa em relação a esses refugiados? A igreja tem feito. Eu digo, muito. Pode fazer mais em relação a isso? Ela tem esse poder para poder solucionar, vamos dizer, esse problema no mundo? A solução cabe a cada um de nós. Não é a uma igreja ou a outra, a um papa. Porque é um ou radicalismo. Um pastor. Isso só está acontecendo por causa desse radicalismo religioso. Sim, do Estado Islâmico. Do Estado Islâmico, não é? Claro. Agora, eu vejo que a solução, ela existe, ela é verdadeira. Mas depende de e cada um. ela é palpável. Só que depende de cada um. Então, eu não posso querer que você mude se eu não quero mudar. A igreja não pode entrar à força lá. A igreja não pode. Existe Claro. uma crença deles que eles vão fazer daquele jeito. O respeito à religião do outro predomina. Eu tenho que respeitar a sua maneira de viver a sua fé. Agora, isso não pode causar o mal
para a humanidade como está causando. Agora, o que cabe à Igreja Católica é rezar, é se colocar. O Papa Francisco tem se colocado, sim, contra toda essa invasão terrorista. Ele tem lá da O que sua o Estado casa... Islâmico vai contra os preceitos da Igreja Católica? Em questão de Maomé, não é? Então, Sônia, eu acho que assim, a questão não é mais nem agora uma questão Estado Islâmico contra a Igreja Católica. Não é isso. Porque eles não matam só católicos, eles também matam muçulmanos que são contra a maneira deles pensar. Pode ser não Qualquer precisa ser não religiosa. precisa ser cristão. Não, Entendi. é só você se colocar contra ele, contra Entendi. eles vão te matar. Se você não pensa Então igual... é o radicalismo pelo radicalismo, é o mal mesmo. E eu creio que muito mais do que religioso, se tornou político. Certo. Não é? Então eles são bancados pela questão do petróleo, eles têm todo um arsenal muito forte, não é? Tem toda uma história por trás, se a gente vai puxar isso, nós vamos ver. Tem muita lenha para queimar, claro que tem. que não é apenas religioso. Não adianta é político. querer simplificar o fato. Exato, né? não podemos reduzir reduzir aquilo que está tomando dimensão tão grande. Não é? Bom, então vamos agradecer ao Papa por rezar por todos nós e pelos refugiados também, que essa é a solução, o amor, o que nós estamos falando, é Cristo. Colocar mais Deus e outra coisa, no né, coração Sônia? das pessoas, A questão do Papa não é só rezar. A voz dele Sim, tem uma força muito grande. Sim. Tanto que ele já é um dos próximos da lista dos ameaçados pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico já disse, entre linhas, dele que ainda querem claro, né? invadir o Vaticano, que querem um atentado em Roma. Imagina. Então, tudo isso por quê? Porque ele tomou partido dos pequenos, dos pobres, daqueles que de fato devem ser auxiliados. O Papa Francisco, ele tem, né, uma posição muito mais... É muito carismático, é muito próximo, é popular, humano, né? está muito junto com o povo. Isso é muito bom. Amém. Padre, hoje relembramos a paixão de Cristo, mas domingo será o dia de celebrarmos a ressurreição de Cristo, a Páscoa. Sim. A Páscoa é sinônimo de alegria, de renovação, e o que significa ela para os dias atuais. A Páscoa, ela traz a renovação, a vida, e hoje em dia, o senhor já colocou, né, um pouco, mas o que nós podemos esperar a partir desse domingo, Padre? Domingo já é dia do Senhor por excelência. Todo domingo para nós é Páscoa. Não é apenas um dia do ano, é todo domingo. Por isso que celebramos a missa todos os domingos. Então, para nós, todo domingo é Páscoa. Agora, diante de um momento de dor, de tristeza, nós vamos celebrar hoje, né, a paixão do Cristo. Estamos celebrando sua partida da terra e seu retorno para o céu. Mas é importante perceber, né, depois da tempestade vem a bonança. Então, Cristo quer mostrar para nós que nós nunca estaremos sozinhos. Ele caminha conosco. Coragem, não tenha medo. Eu venci o mundo. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, diante das dificuldades da vida, dos problemas, de situações de crise, amados irmãos, não vamos ter medo não. Vamos vestir a camisa do amor, da paz, do perdão. Sejamos homens e mulheres que queiram ver algo novo acontecer. Só que não espere que o outro faça, ou que o outro mude. Seja você primeiro o agente dessa mudança. Seja você primeiro o agente que vai querer transformar essa história. E se hoje vivemos um mundo complicado e difícil, amanhã será um mundo novo, um mundo melhor. Basta que todos nós nos empenhemos. Então quero dizer a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, Páscoa não é sinônimo de coelhinho. Páscoa não é sinal de ovo, de chocolate. Páscoa é sinal de vida nova. Ressurreição, não é? Das cinzas brota a vida. Do sepulcro vem a eternidade. E aquele mesmo corpo que foi colocado na Sexta-feira Santa, no domingo, ele volta à vida. E mais forte, e mais pleno, não agora no corpo mortal como o nosso, mas sim ressuscitado. Esse corpo que um dia todos nós teremos, pela graça de Deus. Então que todos nós tenhamos uma Santa Páscoa, que todos nós, vivendo esse período da Quaresma, esse período da Semana Santa, também tenhamos força de ressuscitar. Que o Cristo venha ao nosso encontro e que encontre em nossas casas, em nossas famílias, na nossa ceia da Páscoa,
sinal de vida nova, sinal de mudança, sinal de compromisso. Eu quero mudar, que você também queira, que nós possamos mudar. E certamente assim construiremos uma sociedade melhor, uma igreja melhor, um mundo melhor. Padre, olha, muito obrigada. Nós estamos quase no finalzinho do nosso programa. Mais uma vez eu vou falar do livro do padre Jefferson Flávio Mengali. Vou mostrar mais uma vez para vocês aqui, São Jorge. Quero que vocês acessem o Facebook do padre, que se chama São Jorge, o Poder do Santo Guerreiro, que lá vai acompanhar toda a nossa caminhada diante da divulgação, dos lançamentos, das viagens que a gente tem feito, tá tudo lá. Então, acessem, tenham o livro do lado da cabeceira de vocês para conhecer um pouquinho mais da história de São Jorge, e que é tão maravilhoso, esse santo que existiu, e o padre vai contar todas as histórias para que você também se torne um devoto de São Jorge. E no finalzinho do livro tem um anexo onde traz a oração de São Jorge e uma novena, onde você é chamado a rezar com São Jorge durante 9 dias, olha que maravilha, colocando a sua vida diante de Deus. Amém. Então eu já com certeza vou adquirir o meu. Espero que você também tenha o seu do lado da cabeceira. E eu gostaria de pedir só mais um segundinho que o padre fizesse uma bênção de Páscoa, então, para a gente, rapidamente, já que nós estamos aqui na Sexta-feira Santa e domingo é Páscoa, para que você receba essa sua bênção aí na sua casa hoje, feche um pouquinho o seu olho e se concentre e receba essa bênção de Páscoa do nosso programa hoje. Por favor, padre, rapidamente. Então, que possamos hoje, nessa sexta-feira, dia da paixão do Senhor, nos colocarmos também diante da cruz, sabendo que no domingo, vida nova surgirá. A você, a toda a sua família, uma santa e feliz Páscoa. E que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, padre Jefferson Flávio Eu que agradeço. E encerramos o Gente que Fala, agradecemos a presença de Jefferson Mengali aqui. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, um grande beijo, Fausto, diretora de produção Zenilda, querida. Redação Rayala Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Chicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê Benê, Cléo Rodrigues, Nildo Neres e Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da AltV, Alberto Luquete e na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumo. Eu sou Sônia Presta e foi um grande prazer e uma honra participar com vocês aqui do Gente que Fala nessa Sexta-feira Santa. Até mais, muito obrigada.